Boa noite, professor Presotti. Meu nome é Verônica, eu sou aluna do sexto período do curso Direito FAMIG. Noite. Eu venho falar um pouquinho, através desse vídeo, sobre a questão da nulidade. A nulidade no processo penal. E podemos dizer que o sistema da invalidade é um mecanismo para estimular o sujeito do processo ao cumprimento do modelo do processo tipo penal, né? Ou seja, se cumpre o modelo legal, ou o ato será ou poderá ser considerado um inválido. A nulidade é uma espécie de sanção aplicada ao ato processual defeituoso, né? Impedindo dos seus efeitos regulares. Aplicada a sanção de nulidade quando a forma prescrita em lei não foi observada. O rol de nulidade trazida no Código de Processo Penal é exemplificativo. Se encontra no artigo 564 do Código de Processo Penal. Esse artigo é um dos 3 maiores artigos. Ele traz várias hipóteses de nulidade. Existem várias hipóteses não listadas em lei. A nulidade pode decorrer de desrespeito ao princípio constitucional, pode ocorrer de várias formas, como, por exemplo, enunciados de súmulas do Supremo, do STJ, sendo súmula vinculante ou não. E a nulidade, ela pode anular atos e até processos de forma parcial ou integral. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de nulidade. É importante a gente destacar que a referência normativa sobre o tema nulidade vai positivado nos artigos 563 ao 573 do Código de Processo Penal. Vou falar um pouco sobre o que diz Nestor Távora em relação à nulidade. Ele diz que a definição de nulidade envolve 2 perspectivas diferentes, podendo afirmar que a nulidade pode ser vício, que comete um determinado ato, ou a nulidade pode ser a sanção judicialmente imposta em razão do vício, que é chamado de vício de nulidade. Já no Código, define o próprio vício em si mesmo, considerando, ou seja, a nulidade ocorrida. O Código também chama de nulidade a sanção imposta com decorrência daquele ato viciado. Essa sanção ela é aplicada pelo juiz em razão da observância de um ato processual defeituoso, né? A importância, no caso a sua importância, terá sempre um lugar, sempre que houver um indeferimento de uma norma processual e que ela cause prejuízo ao direito das partes, ou quando há presunção legal de tal prejuízo por se cuidar de formalidade essencial. Agora, falando um pouco do princípio da instrumentalidade das formas, podemos dizer que não se declara nulidade se o ato atingiu a sua finalidade. Então, portanto, se o vício não será declarado, ou seja, se o ato cumpriu com a sua finalidade legal, não há por que torná-lo inútil, né? A instrumentalidade das formas, ela se aplica na nulidade relativa, mas não se aplica na nulidade absoluta. A nulidade absoluta não tem instrumentalidade. Sobre a importância da existência do Instituto da Nulidade no direito processual penal, podemos dizer que essa nulidade, ou seja, essas nulidades processuais, são uma das formas de promover segurança jurídica e objetividade ao procedimento. É por meio desse instituto jurídico que é possível a correção e a interrupção de arbitrariedade,
no processo, seja do Estado ou seja entre as partes. E o que é a nulidade absoluta? A nulidade absoluta é um ato processual existente, porém inválido. O vício atinge diretamente o interesse público. O prejuízo é presumido pela lei. Normalmente, o alicerce é a Constituição Federal. O vício é insuscetível de preclusão. E quando poderá ser arguida a nulidade absoluta? Ela poderá ser arguida a qualquer momento e a qualquer grau de jurisdição. Vamos falar um pouco sobre a nulidade relativa. Essa nulidade relativa é aquela que decorre da violação de uma determinada forma do ato que vise a proteção do direito privado. Seu embasamento jurídico é infraconstitucional. O prejuízo deve ser demonstrado e provado pela parte que argue. Se não for provado, a parte não terá êxito a sua arguição. Então, isso é muito importante. Então, quando deverá ser arguida a nulidade relativa? A nulidade relativa deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Então, isso é muito importante, é importante que seja falado na primeira oportunidade. Se não for legado no momento procedimental adequado, serão consideradas sanadas, exceto se demonstrada justo impedimento.